Saúdo a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo os irmãos que estão em suas casas, com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso que sempre é um nervosismo subir aqui, por mais que a gente suba aqui praticamente toda semana, eu aqui com os jovens, com os irmãos, já é a terceira vez, mas sempre tem um nervosismo, mas que o Senhor esteja conduzindo essa ministração, que o Espírito Santo esteja falando em meu coração e no coração dos irmãos. Gostaria de parabenizar os pais, Os Jesus Pais, sabemos nós que todos os dias são os Jesus Pais, mas que Deus os abençoe nosso irmão Isaac, pai mais novo aí da nossa comunidade, que Deus continue te abençoando, continue te honrando, e que você ensine o teu filho no caminho que ele deve andar, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. Saúdo também Pastor Paulo. Pastor Paulo, como todos sabem, o irmão dele faleceu essa semana. Que Deus esteja abençoando o Senhor mais e mais, a irmã Esther, sua família. Que Deus continue fortalecendo o Senhor na palavra, firme na rocha que é Cristo Jesus. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, mais um momento de oração. Pai de misericórdia, Abba Pai, Paizinho, obrigado, Senhor, pela minha vida, obrigada pela vida dos meus irmãos, meu Pai, obrigada pelo cada irmão que está aqui no templo, obrigada pelos amados que estão ali em suas residências, meu Pai, se cuidando. Que o Senhor cuide-nos, meu Pai, que o Senhor fortaleça-nos, meu Pai, que o Senhor restaure a saúde dos que estão doentes, que o Senhor esteja restaurando, Senhor, em espírito principalmente, meu Pai, que nós não venhamos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, que possamos seguir firmes ao autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, meu Pai querido. Sabemos que tempos difíceis estão cada vez mais próximos, meu Pai, mas sabemos que em Ti temos a vitória, que nós podemos declarar dia após dia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, meu Pai. Que possamos estar alegres com a chegada do Teu Filho, a vinda do Teu Filho, meu Pai. Que Teu Espírito Santo esteja revelando mais e mais da Tua palavra, meu Pai. Que Teu Espírito Santo esteja conduzindo essa ministração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria também de dar boas-vindas ao Bruno. Irmão Bruno, seja bem-vindo novamente, em nome de Jesus. Notei que é a segunda vez que o irmão está aqui, Estava aqui semana passada. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, tá bom? Eu gostaria de estar meditando um pouco com os irmãos, a palavra que Deus tem falado em minha vida. Nesse tempo a gente tem assistido muitas lives, Está tendo algumas comunidades, eu conheço algumas, eu venho acompanhando. E uma live que me deixou, que o Espírito falou demais comigo, foi essa semana, de um tio meu tio Sérgio. Foi precioso demais o que ele tem compartilhado. Ele começou a compartilhar isso, foi quinta-feira, eu venho acompanhando e eu achei precioso demais. Eu falei, não pode ficar só para aquelas pessoas que viram ali, eu preciso compartilhar com meus irmãos também. Então, com isso, eu gostaria que os irmãos abrissem Romanos, capítulo 6, versículo 22. Nosso texto base dessa noite, Romanos 6, 22. Esperar os irmãos abrirem. Você em sua casa. Romanos 6, 22. Amém? Mas agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Mas agora, libertados do pecado e transformados em servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui eu gostaria de observar com os irmãos 4 revelações que a palavra de Deus nos mostra nesse versículo. A primeira revelação é: libertos do pecado. A segunda revelação é: transformados em servos de Deus. A terceira revelação: tendes o vosso fruto para a santificação. E a quarta revelação: e por fim, a vida eterna. Eu gostaria de acompanhar com os irmãos, então, esses 4 tópicos: libertação, transformação, santificação e vida eterna. O primeiro tópico é libertação. Mas libertação de quê? Com isso eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos capítulo 3, versículo 23, bem próximo aí. Romanos 3, 23. Eu vou falar um pouco mais pausadamente, que essa máscara incomoda um pouco. Então vai ser mais fácil dos irmãos acharem também. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, libertação de quê? Logo no começo do versículo, em Romanos 6, 22, já fala: libertos do pecado. Todos pecaram. Não é um nem o outro. Todos pecaram. E todos estão fora do reino de Deus. Todos, se estão em pecado, estão destituídos da glória de Deus. Estão fora do teu reino. Em Salmo 51, 5, eu gostaria que os irmãos abrissem para a gente continuar o raciocínio. Salmo 51, 5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos pecaram. Então, Jesus Cristo veio libertar eu e você do pecado. Você sendo um homem, uma mulher boa ou não, você nasceu em pecado, como diz o salmista: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Jesus Cristo veio libertar o homem de quem ele é, porque ele foi gerado em pecado, ele foi formado em pecado, ele foi formado em iniquidade. O homem nasce em pecado, por consequência, vive uma vida escravizada no pecado. Todos nós, quando estamos em pecado, assim como fomos gerados, que nós não conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos escravos do pecado. Vivemos dia após dia sendo escravizados do pecado, o tempo todo, constantemente. Jesus, ele veio para libertar. Jesus, ele veio para quebrar essas algemas. Jesus, ele veio para riscar a cédula que era contra eu e contra você. Eu gostaria que os irmãos abrissem também em Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21. Jesus Cristo, como bem a gente consegue observar aqui em Mateus capítulo 1, que diz a respeito dele, Mateus 1, 21 diz assim: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra novamente confirma que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar eu e você
dos nossos pecados. Pecados estes que nós bem sabemos que é oriundos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Isaías 59, eu gostaria que os irmãos abrissem. Isaías 59 diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. Isaías 59. Versículo 2. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que faz divisão, o que faz separação de nós e Deus, são os nossos pecados. É o pecado, como eu acabei de falar, oriundo da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no Jardim do Éden, antes do pecado entrar no mundo, Deus, Adão e Eva tinham intimidade. Antes do pecado entrar no mundo, Adão e Eva eram a imagem e semelhança de Deus, conviviam com Deus, tinham um relacionamento com Deus, olhavam a Deus face a face. Logo que o pecado entra no mundo, há uma divisão, há uma separação, porque luz e trevas não têm como fazer parte do mesmo ambiente, não tem como. Luz e trevas não se misturam. Quando o pecado entrou no mundo, houve essa divisão. Perdemos o acesso ao Pai, o livre acesso ao Pai, por conta do pecado que entrou na humanidade. A obra que Jesus veio realizar em primeiro lugar é a libertação do pecado. Essa primeira obra que Jesus veio realizar neste mundo é libertar eu e você do pecado. Nós bem sabemos que ali em Israel, quando o povo estava ali escravizado, Deus mandou Moisés para que tirasse o povo dele da terra do Egito. Deus enviou Moisés para tirar o povo de Israel da terra do Egito, para tirar o povo santo, para tirar o povo separado, para tirar o seu povo. Da mesma forma, Jesus Cristo, ele veio a este mundo para devolver essa aliança que tínhamos com Deus Pai. Ele veio fazer essa ligação direta novamente. Jesus Cristo, ele riscou a cédula que era contra nós. Jesus Cristo, ele nos devolveu esse acesso ao Pai. Em João, capítulo 1, versículo 29, eu gostaria que os irmãos abrissem. João 1, 29. João declara mais uma prova de que Jesus Cristo veio tirar o pecado deste mundo. João, assim que vê Jesus Cristo, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não adianta eu e você sermos bonzinhos, não adianta nós sermos honestos, não adianta nós não mentirmos, se eu e você não estivermos no Cordeiro, se eu e você não estivermos firmados no Cordeiro, se eu e você não confessarmos inteiramente do nosso coração que Jesus Cristo é o único que tira o pecado do mundo. Ele é o único capaz de tirar o pecado do mundo. E João declara isso. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gostaria que os irmãos abrissem em João capítulo 12, como aconteceu isso. Como que Jesus Cristo tirou esse pecado deste mundo. Como Jesus Cristo faz com que o pecado saia de mim e de você. João
capítulo 12, versículo 32. Diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu fui atraído no corpo dele, naquele madeiro. Você, meu irmão, que está aqui na comunidade, você que está nos assistindo, você foi atraído no corpo de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, para quê? Abra comigo. Romanos 6, 6. Diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Como Jesus Cristo tirou o pecado? Quando ele foi levantado da terra, todos foram atraídos no corpo dele. Para quê? Para que o corpo do pecado, para que esse pecado que habita em mim, para que esse pecado que existe em mim, seja desfeito, a fim de que eu e você não sirvamos mais ao pecado, a fim de que eu e você não seremos mais escravos do pecado. Nós podemos alcançar a liberdade somente em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele é a nossa lei áurea. É Cristo Jesus. É Ele. É nele que eu e você devemos estar firmados. É nele que eu e você temos a plena libertação dos nossos pecados. Somente nele. Jesus nos crucificou com Ele, para que a nossa natureza pecaminosa fosse destituída, a natureza que nascemos, a natureza que nós herdamos de Adão. A natureza adâmica foi destituída logo que Jesus Cristo foi levantado, todos nós fomos atraídos no corpo dele. Para quê? Para que eu e você não servimos mais ao pecado. E porque esse pecado foi desfeito através da sua obra essa de cruz, obra essa de amor, morte, sepultamento, ressurreição em Cristo Jesus. Jesus disse que toda planta que o Pai Celestial não plantou deve ser arrancada. Que planta é essa? Toda natureza pecaminosa que o Pai não plantou, essa deve ser arrancada. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Gálatas 2:20. Todos conhecem Gálatas 2:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo é que habita em mim. No meu corpo ainda há pecado, porque o nosso corpo foi gerado aqui. Mas espiritualmente eu tenho que declarar que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo-a na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus. Por quê? Eu não estou pensando nas coisas deste mundo. O meu pensamento agora é nas coisas do reino, é nas coisas celestiais, é nas coisas atemporais, são nas coisas eternas. Vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A primeira lição da obra de Deus na nossa salvação é a libertação do pecado. Ação essa que foi realizada na cruz por Cristo Jesus. Meus irmãos,
Sem Cristo e sem cruz não há nenhuma libertação, não há obra completa. Cristo sem a cruz não pode libertar eu e você. Cristo e cruz é uma coisa só, é o cordeiro e o madeiro, é o cordeiro e o instrumento. Cristo Jesus é o cordeiro, a cruz foi um instrumento. Não tem como a gente pensar em Cristo sem cruz, não tem como eu pensar em cruz sem Cristo. Eu e você, nós só conseguimos essa libertação do pecado na cruz por Cristo Jesus. Cruz com o Derek é nada. Cruz com a Tina, com a irmã Cristina, não é nada. Cruz com o Guilherme, não é nada. Cruz em Cristo Jesus, libertação do pecado. A cruz de Cristo tem que operar em nosso caráter. A cruz de Cristo tem que estar enraizada em nosso caráter. Dia após dia, eu e você declararmos essa crucificação em Cristo Jesus, essa libertação do pecado através da crucificação de Cristo Jesus lá naquela cruz. Segundo tópico, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem novamente em Romanos 6, versículo 22. Não esqueça, cruz sem Cristo não é nada, Cristo sem cruz também não é nada. A obra liberta é só através da cruz em Cristo Jesus. Romanos 6, 22 diz assim: mas agora, libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Então, o segundo tópico é a transformação. Transformação. Eu separei um versículo, você não precisa abrir, que está em Salmo 100, versículo 12, que diz assim: servi ao Senhor com alegria. Mas será que realmente um homem em pecado, que não declarou sua vida com Cristo, vai servir ao Senhor com alegria? Falar que ama a Deus é fácil. Falar que Deus é bom é fácil. Mas muitas pessoas se esquecem que o elo do Derek com Deus é através de Jesus Cristo. O meu intermediador é Jesus Cristo. Quem está à destra do Pai intercedendo por mim e por você é Jesus Cristo. Então, se a minha alegria não estiver firmada em Jesus Cristo, eu em vão o adoro. O salmista ele declara em Salmo 102 que servia ao Senhor com alegria. Esse serviço ao Senhor é o serviço a Cristo Jesus de pleno coração, com a primícia do seu coração. Aí sim você vai alcançar a alegria. Eu coloquei uma pergunta aqui: quem pode servir ao Senhor? Será que o homem no pecado serve a Deus? Uma resposta bem clara e óbvia: não. O homem em pecado, se ele não declara, preste bem atenção, se ele não declara que ele é um pecador, ele não vai conseguir servir ao Senhor de inteireza de coração. O homem no pecado, meus irmãos, serve somente, sabe a quem? Só a ele. O homem em pecado serve somente a carne. O homem no pecado serve ao mundo. O homem no pecado serve aos desejos da carne. O homem no pecado serve aos desejos de Satanás. O homem no pecado não é um servo de Deus. Um homem que não declara o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vai servir unicamente a Ele. Servindo a Ele, está servindo ao inimigo, está servindo a Satanás. Mas, libertados do pecado, como diz o versículo, transformados, você deixa o seu primeiro estágio, você sai do seu primeiro estágio, da sua natureza adâmica, e é liberto. Essa libertação é através da cruz. Essa libertação é através do Evangelho.
Eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios 5,14, bem próximo. Segunda Coríntios 5,14. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Transformação. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Cristo Jesus morreu por todos e eu creio que eu estava naquela hora incluso no corpo de Cristo, eu saio da natureza adâmica e sou transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu adquiro a natureza a natureza cristocêntrica, a natureza de Cristo. Eu gostaria que você abrisse outro versículo, em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O início do versículo diz assim, que fomos, plural, meus irmãos, eu e você estávamos ali, porque fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A transformação só é possível quando existe morte. Não tem como você ser transformado se você não morrer para a sua velha vida. Não tem como você ser transformado se você continuar com as mesmas se você continuar com os mesmos princípios que você vivia antes. Não tem como ser transformado se essa transformação não estiver em Cristo Jesus. É impossível. A transformação, se a gente observar nesse Romanos 6,4, nós fomos atraídos, nós fomos crucificados, nós fomos mortos e nós fomos sepultados. A nossa natureza adâmica foi atraída no corpo de Cristo. A natureza adâmica foi crucificada no corpo de Cristo. A natureza adâmica foi morta com Cristo Jesus. A natureza adâmica foi sepultada. Eu e você precisamos ter consciência disso, que o nosso velho homem foi com eles crucificado, foi atraído na cruz, foi crucificado, foi morto e foi sepultado. A natureza adâmica sofreu isso. Em Efésios capítulo 2, 6, nos mostra uma nova vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz assim, que nós fomos ressuscitados com Ele, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui nos mostra uma vida nova, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando nós ressuscitamos juntamente com Cristo, nós ressuscitamos na nova vida. Por quê? Já não somos nós, mas é Cristo que vive em nós. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estando em Cristo, podemos sentar nos lugares celestiais com Ele, meus irmãos. A nossa mente, ela só é capaz de imaginar as coisas que vemos. Mas a nossa vida vai muito além daquilo que nós estamos vendo aqui. A nossa vida está com Cristo Jesus nos céus. A nossa vida
está sentado à destra do Pai neste momento, intercedendo por mim e por você. Deus, Ele nos transformou da natureza adâmica para a natureza cristocêntrica. Eu gostaria que os irmãos abrissem mais um versículo em João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim, João 3:3. Muito conhecido dos irmãos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo, meus irmãos. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se eu e você não nascermos da água e do Espírito, não podemos ter livre acesso ao Pai. Se eu e você não confiarmos nesta palavra, a gente não pode ter acesso ao Pai. O Evangelho, ele não veio para nos melhorar, não veio para nos mudar. O Evangelho veio para nos transformar. É transformação, meus irmãos. Eu coloquei aqui um exemplo de uma borboleta. Antes de ser borboleta, ela era lagarta. Ela não vai voltar a ser lagarta. Por quê? Ela foi transformada. Mudança. Metanoia. Você vê, a borboleta não volta. É transformação. Eu e você precisamos ser transformados. É nova vida. Com isso eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Espero que os irmãos em casa estejam conseguindo acompanhar. Se alguém achar que está muito rápido, só mandar uma mensagem que o Eric consegue ver. Dá para ver, Eric, aí? Manda uma mensagem que o Eric consegue ver. E ele me avisa aqui. Então, 2 Coríntios 5, 17, diz assim. Eu gostaria de repartir do 17 ao 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. Mudança, metanoia, nova vida. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que precioso. E tudo isso provém de Deus. Foi Deus que nos reconciliou com Ele mesmo através do seu Filho Jesus Cristo. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não colocando a culpa dos seus pecados em você, não pesando os pecados em você, muito pelo contrário, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É impossível eu e você fazer qualquer coisa para tirar o nosso próprio pecado. Eu e você não temos capacidade. O único que tira o pecado é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E preciosa é a palavra que Deus enviou teu Filho, enviou Jesus Cristo para reconciliar consigo mesmo. Olha que precioso. Deus, ele enviou o seu Filho para que eu e você pudéssemos novamente alcançarmos a vida eterna. Para que eu e você pudéssemos novamente termos reconciliação com Deus. Para que eu e você novamente pudéssemos ter acesso a Deus. Somente através do seu único Filho, Jesus Cristo. Quem é transformado perde a primeira filiação. Em Cristo ganhamos uma nova vida. Eu gostaria de ler novamente com os irmãos Romanos 6,6, por favor. Romanos 6,6 e 6,4. 6,6 diz assim:
Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Dessa forma, meus amados, podemos verdadeiramente declarar o que está escrito em Salmo 102, que é servir ao Senhor com alegria. Por quê? Porque eu e você, se estamos em Cristo, podemos servir ao Senhor com todo o prazer, com toda a alegria. Por quê? Porque o servo, ele tem prazer em servir ao seu Senhor, meus irmãos. Como analisamos, Romanos 6, 22, nós fomos libertos do pecado, nós fomos transformados em servos de Deus. E o terceiro tópico, tendes o vosso fruto para santificação. Não existe, na verdade, tem muita gente querendo santificação, mas sem querer a libertação e a transformação. Para que eu e você possamos nos santificar, a gente precisa estar liberto do pecado e nós precisamos estar transformados com a nova vida, que é Cristo Jesus. Não existe santificação de uma pessoa perversa, meus irmãos. Não tem como um homem perverso ser santificado. Não tem como uma pessoa iníqua ser santificada. Não tem como uma pessoa de uma natureza rebelde, uma natureza adâmica, estar em santificação. Isso é impossível, meus irmãos. Em João, capítulo 15, eu gostaria que os irmãos abrissem. O Senhor Jesus, ele nos dá uma revelação. João 15, ele nos dá uma revelação. Jesus apresenta Deus como agricultor. Jesus se apresenta como a videira e nós como os galhos. E no versículo 8, eu gostaria de repartir com os amados, está escrito assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A santificação está ligado diretamente aos frutos. Mais para frente a gente vai conseguir confirmar isso. Nós produzimos frutos. A pessoa, ela é liberta, a pessoa é transformada e a pessoa é santificada. A produção dos frutos, eu gostaria que os irmãos abrissem, vai estar lá relacionado em Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22, ele nos mostra quais são os frutos do Espírito. Então, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fruto do Espírito. Aqui começa uma vida de frutificação. Se nós produzimos este fruto, estamos partindo para o processo de santificação. Já passamos pelo estágio de libertação, de transformação. Os galhos ligados à videira produzem frutos do Espírito. O primeiro fruto do Espírito que está escrito aqui é o amor. Então, se eu e você estamos ligados à videira, que é Cristo Jesus, consequentemente, produziremos os frutos do Espírito. Eu gostaria de compartilhar com os amados esse fruto do Espírito, que é o primeiro que fala aqui, amor, que está em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. 1 Coríntios 13, 4 a 7.
O que é o amor? O que é esse fruto do Espírito? O que é esse fruto que é produzido por ele estar enxertado na videira? Versículo 4. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Que eu e você possamos produzir os frutos do Espírito. E o principal fruto do Espírito é o amor. Foi o que mais Jesus Cristo fez quando ele esteve aqui na terra. Foi o que mais Jesus Cristo fez nos seus 3 anos de ministério. Ele pregou constantemente: arrependei-vos, porque é chegado os fins, arrependei-vos dos vossos pecados. Porém, a palavra dele de arrependimento era uma palavra com amor. Por quê? Porque ele sentia amor para com os seus. Porque ele sabia que se eu e você não estivermos nele, a nossa única consequência é fogo, é queimar. Que eu e você possamos produzir cada vez mais esse fruto oriundo da árvore da vida, que é o amor, que é esse fruto do Espírito. Eu gostaria que você voltasse novamente em Romanos 6, 22, que diz assim: mas agora, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O cristão, ele entra nesse processo de santificação através do fruto do Espírito. O fruto, ele vai nos lapidar. O fruto nos limpa das impurezas, lapida o nosso caráter por meio do Espírito Santo. Todo mundo aqui sabe que o ouro, ele é encontrado em forma bruta debaixo da terra. E na hora que ele é garimpado, que ele chega na mão do ourives, o ourives, ele vai transformá-lo, ele vai tirar todas as impurezas. Para tirar todas as impurezas só é através de uma coisa: fogo. Só através do fogo que ele consegue tirar as impurezas do ouro, que o ouro consegue ficar puro. E que eu e você possamos compreender que Jesus Cristo, ele enviou o Espírito Santo para nos dar esse discernimento. Ele vai nos ensinar qual é o caminho correto, ele vai nos mostrar, ele vai nos guiar qual é a palavra da verdade. Através do seu Espírito Santo, que ele vai nos moldar ao caráter de Cristo. Através do Espírito faz com que eu e você possamos tirar as impurezas deste mundo, que eu e você possamos tirar os atavios que existem neste mundo. Através dele, somente através do Espírito Santo faz com que as impurezas sejam tiradas. Por quê? Porque é ele, a pessoa, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence que eu e você somos pecadores. Ele nos convence que eu e você somos escravos. Ele nos convence que eu e você precisamos ser libertos. Ele nos convence que eu e você precisamos ser transformados. Porque eu e você, por nossa conta própria, a gente não aceita. A gente não consegue aceitar. Porque toda vez nós vamos achar que nós somos seres perfeitos. Mas perfeito alcançaremos só em Cristo Jesus. Perfeitos seremos só em Cristo Jesus. Perfeitos seremos só em glória com Cristo Jesus. Que eu e você possamos pedir ao Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo venha nos convencer dia após dia dessa revelação da palavra do Senhor. Que eu e você possamos entregar nas mãos do Senhor para que Ele possa nos revelar que eu e você dependemos dEle. Que eu e você precisemos dEle. Que a nossa alegria só está nele. Que a nossa salvação só é nele.
que Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Que se não for através dele, não temos acesso ao Pai. Quando eu recebo essa obra, a vida de Cristo começa a abundar na obra. Não vai ser forçado, não vai ser no braço. A obra, ela vai abundar, por quê? Porque a vida de Cristo habita na minha vida. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. O Espírito Santo de Deus, ele testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Que através de Jesus Cristo me tornei filho de Deus. Tem gente querendo santificação sem libertação e sem transformação. Isso é impossível. O homem, ele precisa ser liberto do pecado e precisa ser transformado. Meus irmãos, nós precisamos ser libertados e transformados. O amor de Cristo Jesus para nós, para com nós, o amor de Deus para comigo e para com você, faz com que nós podemos lapidar o nosso caráter, a imagem e semelhança de Cristo. Na hora que eu olhar no espelho, eu não vou ver mais a minha imagem. O que eu vou ver é a imagem e semelhança de Cristo. Que eu e você possamos estar firmados nisso. Que eu e você, a gente quer a vida de Cristo, mas a gente quer continuar vivendo como um mendigo. A gente não quer viver a vida plena do Senhor, a gente não quer abrir mão das coisas, a gente não quer realmente se libertar das coisas deste mundo, a gente não quer realmente ser transformado, a gente não quer se deixar ser transformado. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha nos revelar isso, que Ele venha nos lapidar ao caráter de Cristo. O fruto do amor serve para a nossa santificação. O fruto do amor serve para santificar a minha vida e a sua vida. Deus forja o caráter dele em nós através do seu Filho por meio do Espírito Santo. Gostaria que os irmãos voltassem em Romanos 6, 22, que diz assim: Mas agora, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E o quarto item, a vida eterna. E por fim, a vida eterna. Qual o desejo de todo o mundo? Mundo que eu falo não é globo terrestre, mundo são pessoas. Qual o desejo? Eu tenho plena convicção que ninguém deseja ir para o inferno. Alguém deseja ir para o inferno? Tenho certeza que ninguém deseja ir para o inferno. Eu tenho certeza que todo mundo deseja ir para o céu. Mas o fim que se refere neste versículo, o fim, por fim, a vida eterna, não é o fim relacionado à vida, o fim relacionado à vida. O fim é relacionado à finalidade. Objetivo. Obrigado, Guilherme. Nós observamos 3 tópicos anteriores, que diz libertação do pecado, transformados em servos de Deus e santificação. A finalidade dessas 3 coisas, desses 3 tópicos, é a vida eterna. Então, se eu e você colocarmos em prática o que o Espírito vem nos revelando acerca da libertação do pecado, acerca da transformação e acerca da santificação, a nossa finalidade, o nosso objetivo é a vida eterna. Não há possibilidade de vida eterna sem nenhum desses aspectos. Eu preciso desses 3 aspectos para alcançar a vida eterna. E para encerrar com os irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos 6, 22, e nós vamos ler o 22 e o 23, que diz assim: Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por
Cristo Jesus. Eu e você, nós merecemos a morte. Mas Cristo Jesus nos deu a vida dele em favor da nossa vida, de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. É só Ele, não tem outra pessoa. É só Cristo Jesus. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora, depois que tudo que nós aprendemos aqui, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não teremos nenhuma condenação se estivermos em Cristo Jesus. Se estivermos em Cristo, se estivermos manifestando os frutos do Espírito, se estivermos libertos do pecado, se estivermos transformados pela palavra do Senhor, se estivermos santificados, nenhuma condenação há para nós, para que eu e você, para mim e para você, que estamos em Cristo Jesus. Que essa palavra que o Senhor Jesus tenha revelado, que o Espírito Santo confirme no teu coração, que Ele venha te convencer, não que eu venha convencer, que o Espírito te convença do seu pecado, da justiça e do juízo, porque Jesus Cristo está voltando. A volta do Senhor Jesus está próxima, e Ele vai vir buscar a sua igreja, e que eu e você possamos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Você em sua casa, se você quiser ficar de pé, ficar sentado, fica à vontade. Está orando mais uma vez. Gostaria que o grupo de louvor viesse aqui à frente, a gente poder encerrar com louvor. Curve sua cabeça. Pai amado, Pai de misericórdia, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha nos revelar dia após dia, meu Pai, que nascemos em pecado fomos gerados, mas em Cristo Jesus temos nova vida. Que nós possamos declarar e confirmar que nós fomos transformados pelo sangue de Cristo lá naquela cruz, meu Pai. Que possamos declarar e confirmar, meu Pai, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que possamos comer do Teu pão e beber do Teu cálice, meu Pai. Que possamos estar reunidos em igreja, meu Pai, com Cristo Jesus nos céus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Muito obrigado por aquelas pessoas que estão nos assistindo. Esteja abençoando, meu Deus, esteja protegendo e guardando. Que o Teu Espírito venha nos revelar, meu Pai. Muito obrigado pela minha vida. Obrigado por o Senhor estar me firmando na Tua palavra dia após dia, meu Pai. Não me deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita, meu Pai. Que o Senhor me guie ao autor e consumador da Tua fé, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus.